Os 5 erros mais comuns na corrida que você pode estar cometendo e atrapalhando a sua evolução. Correr parece simples, né? Coloca um tênis e sai correr. Mas por mais fácil que pareça, você pode estar cometendo alguns erros que atrapalham a sua evolução e o pior, pode causar problemas mais sérios, como lesão. E o grande segredo na corrida é você ter constância. Então, quando você acaba se machucando, você perde a sequência e nunca sai do lugar. Eu sou a Camila Cancian, treinadora de corrida há mais de 10 anos. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 erros mais comuns e o mais importante, mostrar como evitá-los, para você ter uma corrida mais inteligente, eficiente e longe de lesões. Já vou adiantando, o 5º erro é o que eu acho que é o mais comum na atualidade. Erro número 1, você querer acelerar o processo, queimar etapas, como por exemplo, aumentando bruscamente a intensidade, que é a velocidade que você corre, ou o volume, que é a quantidade de quilômetros que você corre em um treino ou na semana. O maior índice de lesão na corrida é esse aumento brusco de intensidade ou volume. Você já ouviu falar da regra dos 10%? Que é mais ou menos você não aumentar, principalmente o volume, que é mais fácil de mensurar, de uma semana para outra, 10% da sua corrida contínua, do seu longo ou do volume total. Mas também vale para a intensidade, que é o seu ritmo. Por exemplo, você está fazendo seus tiros ou uma corrida pace de 5 e para outra semana já querer baixar para um 4,30. Então, esse aumento brusco é o que vai fazer você acabar se machucando. Então, pensando numa regra de 10%, se você correu 30 km em uma semana, não pular já para 40 km na outra semana, porque esse é um aumento de mais de 20%. Claro, essa regra é pensar de uma maneira geral. Por exemplo, para iniciantes, nem aconselho a aumentar já 10%. Mas uma pessoa mais experiente, que já corre 21, 42 quilômetros, já está acostumado a correr mais quilômetros na semana, a gente pode chegar até 20%. Mas tudo depende quem é esse corredor. Então você precisa acostumar o seu corpo de maneira gradual. Vai aumentando progressivamente. E não mude de uma semana para outra intensidade e volume. Sempre busque fazer uma coisa de cada vez. Você mudar a frequência, o número de vezes que você corre na semana, já daí não aumente o volume, não aumente a intensidade. Então escolhe uma variável para você focar. E não é só em relação à semana anterior. Você tem que pegar uma média de 2, 3, 4 semanas do que você vem fazendo, para você fazer uma mudança gradual, progressiva. Dessa forma, o seu corpo acaba se acostumando e o risco de lesão é mais baixo. Erro número 2, não escutar o seu corpo. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele é muito inteligente, ele vai nos dando avisos, mas nós, corredores, temos a péssima mania de sempre achar que no próximo treino, na próxima semana vai passar. Ou aquela dorzinha, aquele incômodo que quando você começa a correr e o corpo começa a aquecer, você já não sente. E aí você deixa passar e vai começar a prestar atenção e olhar para esse incômodo e essa dor quando já não passa mais, depois de um treino, depois de alguns dias de repouso. E aí que está o problema. Também fica com aquela ideia do no pain, no gain, que tem uma dor, você tem que se superar mentalmente, superar o esforço. É diferente de um cansaço, de você ir um pouco a mais para você evoluir, diferente quando você começa a sentir que normalmente começa com um incômodo e vai evoluindo para uma lesão. Então, se você sentir qualquer coisa, fique atento. Foi um incômodo, uma dor pontual que no dia seguinte já passou, é uma dor que ela persiste nos treinos, nas semanas, depois de você dar um dia de descanso, ela continua, então você tem que prestar muito atenção. O nosso corpo vai dando sinais, então presta atenção nos primeiros sinais que o corpo dá, o primeiro incômodo para que não evolua para uma dor crônica e uma lesão mais séria. Erro número 3 e muito comum, que é negligenciar o fortalecimento. Nós, corredores, gostamos do ar livre, da liberdade que a corrida nos traz. E realmente é chato pensar em ir para uma academia, ficar fazendo um treino de força. Mas não precisa necessariamente ser a academia. Pode ser um funcional, pode ser um fortalecimento no parque. De qualquer forma, é importante que você faça
um treino específico de fortalecimento. Porque a corrida ela tem impacto, você faz saltos, perna direita, perna esquerda. Por isso você precisa proteger sua musculatura, tendões, articulações. Tanto para prevenir lesão, também para ter uma corrida mais eficiente para que você possa melhorar a sua performance. Mas tem um outro vídeo no canal que eu falo especificamente sobre o fortalecimento para a corrida e mostro alguns exercícios. Quarto erro bem comum, que é pular o aquecimento. Vejo muito pessoal chegando no parque, só saindo do carro, já começando a correr, e já peguei aluno meu fazendo isso. O aquecimento, ele tem 3 objetivos principais. 1, preparar o corpo para corrida. Então, como o próprio nome já diz, aquecer seu corpo. É como se você estivesse ligando e falando, corpinho, vou te usar. Porque você aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, circulação sanguínea de forma progressiva. Isso é mais saudável. O segundo objetivo é evitar lesão. Porque quando você prepara a sua musculatura, você diminui o risco de lesão. Porque você simplesmente sair correndo, fazer um estímulo mais forte com o corpo frio, isso aumenta muito o risco de lesão. E o terceiro é melhorar o desempenho. Porque quando você faz todo o processo de aquecimento, prepara o seu corpo, você consegue correr de forma mais eficiente, colocando mais intensidade. Além de ajudar mentalmente, porque você vai preparando, entrando no ritmo do treino, pensando o que você vai fazer, ou até mesmo aqueles dias que você está mais preguiçoso, aí você vai de forma progressiva, acordando o corpo, aumentando a intensidade para chegar na parte principal. Mas também no canal tem um vídeo que eu mostro como fazer um aquecimento completo, com todas as etapas e todos os exercícios que você deve fazer. O quinto e último erro, que na minha opinião é o que eu mais vejo acontecendo ultimamente, é se comparar aos outros. Hoje, com as redes sociais, com os aplicativos do Garmin, Polar, o Strava, você consegue ver o que os outros estão fazendo. E aí você acaba se comparando a sua evolução com outra pessoa. Então se você vê o resultado de um treino, os números de uma prova, ali você só está vendo o número e o resultado final. Você não sabe todo o processo que a pessoa passou para chegar até ali. Tem vários fatores que influenciam a evolução de uma pessoa. Por exemplo, 2 pessoas na faixa dos 30 anos que começam a correr. Uma foi sempre sedentária e a outra praticou outros tipos de esporte. Então esse histórico faz toda a diferença. Tanto no condicionamento de ganhar fôlego, mas também no preparo do corpo como um todo. As articulações, tendões, musculatura, a adaptação vai ser melhor por todo o histórico da pessoa. Também tem a parte genética, a fisiologia da pessoa, como você nasceu. Isso não tem como mudar. Por isso que algumas pessoas desenvolvem melhor, por exemplo, em provas de 5 km ou até do atletismo, as provas curtas, 100, 200, 400 metros, ou pessoas que respondem melhor a longas distâncias. Então tudo depende das fibras da sua genética. Isso não tem como você mudar. Também depende da rotina da pessoa. Por exemplo, eu que trabalho dando aula, dando treino, eu chego a percorrer 10 a 15 quilômetros por dia. Então a minha recuperação, o meu desgaste físico é maior de uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando sentado. Mas também, por outro lado, essa pessoa que fica muito tempo sentada, acaba não levantando, tem sequência de horas na mesma posição, pode estar mais travado, ter menos flexibilidade, mobilidade, responder de forma diferente. Ou seja, não tem como você se comparar a nenhuma outra pessoa. Por isso o treinamento ele deve ser de forma individual, elaborado de acordo com o condicionamento, com o histórico, com a rotina da pessoa. Então não se compare a ninguém, tanto que você vê na rede social, nos aplicativos ou alguém que você conhece. Compare-se a você mesmo, cada treino, a cada semana, a sua própria evolução. Dessa forma você vai se motivar mais e curtir o processo. E agora, quero saber de você. Deixa aqui nos comentários se você está cometendo ou já cometeu algum desses erros. E se você quiser um treinamento individualizado, personalizado, de acordo com seus objetivos, condicionamento, para o que você precisa, conheça a Mix3 Assessoria. O link está aqui embaixo na descrição.